Bem-vindo ao canal do professor Dr. Josito, onde a ciência e a tecnologia são explicadas. Saudações a todos vocês! Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva! Não esqueça de dar o like no final e ativar o sininho. Vou pedir para a lousa do auditório do professor Dr. Josito revelar a temática e o palestrante. Uma vez que foram revelados a temática e o nosso palestrante, só me resta chamá-lo. Olá, eu sou o professor Dr. Joseval e primeiramente gostaria de agradecer ao professor Dr. Josito pelo convite. A palestra de hoje é fruto de um artigo que foi publicado na coluna Saber Ciência do jornal Sinforme de Aracaju em 22/11/2010. E lá para cá também já foi publicado em várias outras fontes. Bom, etimologicamente, doutor vem do latim, doctor, cujo ofício principal é docere, ensinar. O seu uso como título acadêmico começou nas universidades medievais, para designar aqueles que tinham uma autorização para ensinar. O título de doutor no Brasil, doutor de pesquisa em Portugal, e doutor de filosofia, empregado nas universidades anglo-saxônicas, tem o mesmo significado, ou seja, é o mais alto título acadêmico conferido em universidade ou instituição de ensino superior, nas mais diversas áreas do conhecimento. Há ainda outros títulos de relevância acadêmica. O livre docente, concedido mediante concurso público, para o cargo de professor titular de uma universidade e tem como pré-requisito o título de doutor. O notório saber, título conferido também por uma banca, análoga à do doutorado, para os professores que não fizeram o doutorado. Por isso mesmo não tem o título de doutor, mas que eles possuem, tá certo? Quem se candidata a esse título possui a proficiência em uma das áreas de pesquisas que é compatível à de um doutor. O pós-doutor, na realidade, é um certificado que os portadores do título de doutor recebem pela conclusão do estágio acadêmico, caracterizado por uma atividade de pesquisa, denominado pós-doutorado. Então, não gera diploma, é apenas um certificado. O doutor honoris causa, eu chamo a atenção, é um título que não pode ser confundido com o título de doutor que nós vamos abordar aqui. Por quê? Esse é um título meramente honorífico, concedido pelo reconhecimento a quem realizou uma causa nobre em prol da sociedade. Não há exigência de nenhum outro título acadêmico. É um título eminentemente de cunho político, social e não científico. Então, ele não pode ser confundido com o título de doutor. Ele leva esse nome, doutor honoris causa, mas é um título meramente honorífico. Essa é a nossa realidade, tá certo? E o mito? A mitologia tem mostrado como são importantes os mitos para o conhecimento de uma dada cultura. O mito é um fenômeno cultural, complexo, com inúmeros pontos de vista. Aqui, nessa abordagem, o mito vai ser definido apenas por um desses pontos. Mais precisamente como uma ideia falsa, que não corresponde à realidade, mas aceita como verdade frente à imaginação popular, os costumes, a tradição. O crescente processo de desenvolvimento civilizatório baseado nos avanços científicos e tecnológicos, tem propiciado um frequente confronto entre a realidade e os mitos.
Tem sido assim ao longo da história, né? Nesse confronto, a realidade quase sempre, se não sempre, né, ela se sobressai, alterando os costumes e tradições, fazendo com que os mitos fiquem restritos às coisas do passado, de inestimável valor cultural. O mito de doutor no Brasil, ao que tudo indica, ainda não se tornou coisa do passado. Muito pelo contrário, está vivo, presente no seio da nossa sociedade. Na realidade, como bem enfatizou a grande filósofa Marilena Chauí, serve de subtítulo. Substitui imaginariamente os títulos de nobreza. Esse mito evidencia, apesar de nosso atual estágio de desenvolvimento em torno de um Estado de direito e democrático, que ainda temos uma cultura senhoral. O nosso povo, principalmente os mais carentes, com maior grau de vulnerabilidade social, demonstra um fascínio pelos signos de prestígio e de poder. Comportam-se como vassalos diante do seu senhor. Nesse encontro se estabelece uma relação de inferioridade e superioridade, mediada por um status imaginário de poder, o título de doutor. Imaginário, pois um título acadêmico nada tem a ver com o status de poder. E imaginário para o senhor, uma vez que além de inexistir o tal status de poder, muito provavelmente lhe falte o próprio título. O mito do título de doutor, consoante com a mitologia, tem o seu personagem, o seu mitônimo, que aqui é todo aquele que se denomina doutor, sem possuir o diploma de doutor. Ou seja, nós vamos chamá-lo de mitônimo doutor. O mitônimo doutor, tal como o doutor, ele pode surgir em qualquer área do conhecimento humano. Entretanto, o mitônimo doutor tem uma preferência pelos cargos de poder, por profissões ditas elitizadas, a exemplo do mitônimo doutor juiz, do mitônimo doutor delegado, do mitônimo doutor médico e do mitônimo doutor advogado, entre outros. Há também os mitônimos doutores circunstanciais. Esses são involuntariamente assim personificados. Morrem e ressuscitam ciclicamente, a depender do interesse e necessidade imediata do povo, daqueles mais humildes, do homem cordial, que Sérgio Buarque de Holanda. Dizeres tais como: doutor, o senhor quer mais alguma coisa para beber? Doutor, o senhor quer que eu lave seu carro? São quase sempre evidências da presença desses mitônimos doutores. Bom, excluindo os mitônimos doutores circunstanciais, os demais mitônimos doutores têm buscado a qualquer custo manter vivo o seu mito. Entre esses, os que mais se destacam são os mitônimos doutores médicos e os mitônimos doutores advogados. Entre as justificativas, ou melhor, as injustificativas, defendidas por esses mitônimos, 3 são extremamente importantes para a análise mitológica em questão. A primeira é que se acham doutos, e por isso mesmo devem, segundo eles, receberem o título de doutor, porque mantém a vida e a liberdade. A segunda é pela equiparação com os médicos e advogados norte-americanos, que são chamados de doutores de medicina, ou de doutores em direito, o medical doctor e o juris doctor. A terceira é que os títulos de doutores foram outorgados por um decreto imperial. Cabe salientar
que não há um consenso entre esses mitônimos quanto às tais injustificativas. A primeira dessas justificativas, que digo injustificativas, deixa bem claro o quão egocêntrico são esses mitônimos doutores. Tal presunção é desprovida do bom senso, da verdade científica. Serve, porém, de estudo de caso para ciências médicas, particularmente para a psiquiatria. Ademais, tal injustificativa daria margem à criação de, no mínimo, mais um mitônimo. Os mitônimos doutores policiais. Não podem eles também decidir sobre a vida e a liberdade de outrem? Pela segunda injustificativa, faz-se necessário um entendimento da estrutura básica do ensino norte-americano em torno dos dois cursos, o de Direito e o de Medicina, e por consequência, de alguns de seus títulos acadêmicos. O curso de Medicina, que lá tem duração de 4 anos, e o de Direito, que tem 3 anos nos Estados Unidos, são cursos de pós-graduação. Eles não têm um curso de graduação em Medicina, nem de graduação em Direito. É um curso que a pessoa faz o seu curso, a sua graduação, e a depender da afinidade da área, fez biologia ou fez letras, e aí migra para se desejar, para fazer uma especialização nessas duas áreas. Aqui é só a título de exemplo. Existem outras áreas de graduação que seriam correlatas ou que possibilitariam o ingresso, respectivamente, em Medicina ou em Direito, nesse curso de pós-graduação. Então, o título que o médico, o medical doctor ou juris doctor recebe após a conclusão dessa especialização, ela sucede, o curso de graduação, mas eles antecedem, não são cursos de mestrado nem de doutorado. Os Estados Unidos resolveu essa emblemática há muito tempo, né? A cultura inglesa, de uma certa maneira, quando eles querem se referir a doutor no sentido de um título, como aqui no Brasil, eles chamam de filósofo doutor, né? O PhD, tá certo? Bom, a prova cabal disso é que quando uma pessoa se forma na pós-graduação, em Medicina ou em Direito, seja brasileiro ou estrangeiro, né, e vem para o Brasil para fazer a equivalência, né, do seu diploma, aqui eles recebem o título de especialista. Eles não recebem o título de doutor. A graduação dele, qualquer pessoa que fizer olhar o seu diploma de Medicina e de Direito, está lá, bacharel em Medicina, bacharel em Direito, não tem nada referente a doutor. E repito, quando é feita a equivalência, se a pessoa se forma no exterior, ele aqui ganha o título de especialista, né, que é um título lato sensu, né, ele não é do stricto sensu mestrado e doutorado. Bom, a terceira e última dessas injustificativas é data venha. Né? É fruto de uma obsessão sem limite e preocupante. Alguns mitônimos doutores têm suscitado, principalmente os mitônimos doutores advogados, ele tem suscitado um decreto imperial. Tá certo? O decreto 34 de 1834, avocando o direito, tá certo? Que esse decreto dava ao título de doutor. É preocupante, porque nós vivemos numa democracia, no Estado de Direito, a monarquia ruiu, não, o império, não temos hoje uma monarquia, não tem, mas
a estranheza de querer resgatar uma lei que tacitamente, né, ela foi revogada, uma vez que caiu a monarquia, é que o decreto imperial, porque o decreto imperial, na época, mesmo que não caísse tacitamente, o decreto imperial, ele dá a condição de serem chamados, tá certo, os advogados de doutores, não eram todos os advogados, eram os advogados lentes, isso mesmo, aqueles que eram professores das universidades, somente a estes, e não a todo e qualquer advogado. Então, não deixa de ser preocupante a pessoa querer resgatar algo que é inimaginável. No lugar de estar tentando fazer um esforço tão grande para isso, seria muito mais simples fazer um doutorado, né? As injustificativas perpetradas por esses metônimos, doutores, não têm sido em vão. Na verdade, tem servido ao propósito oposto do que eles esperavam, propiciando um debate em torno do tardio confronto entre a realidade e o mito por trás do título do doutor no Brasil. Nesse direcionamento, algumas ações já podem ser apontadas. Dessas eu vou citar 3. A primeira ação foi protocolada pela Casa Civil em 2002, quando deixou bem claro, através de um decreto, que doutor não é pronome de tratamento, e sim título acadêmico. Então já foi a primeira balançada aí nesses mitônimos, né? Bom, a segunda foi pelo CREMERGE, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Na época, o Paulo César Gerardes, o presidente do CREMERGE, ele botou um decreto proibindo que os médicos usassem no jaleco o DR, título de doutor, usasse médico fulano de tal. A justificativa, tá certo, foi que primeiro estaria se banalizando, né, o título de doutor, e segundo, é que isso confundia, trazia maior confusão, porque nesse trem da alegria de querer ser doutor sem ter o doutorado, todo mundo, principalmente na área médica, estava usando o título de doutor. Nutricionista, vários profissionais da área que estavam todo mundo doutor, e a pessoa às vezes queria, obviamente, ser tratado, no seu caso, como doença, como médico. E se confundia. Doutor, então era sinônimo de médico, e isso aí, de uma certa maneira, ajudou a diminuir, pelo menos a minimizar essa questão dessa confusão e resgatar. Ou seja, quem tem o direito de usar o título doutor é quem fez doutorado. Coisa mais simples, não? Bom, a terceira também desse exemplo foi promovido pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, em 2005. Um juiz, ele julgou improcedente a sentença indenizatória requerida por um colega seu, um juiz, contra um condomínio. Esse juiz, o requerente, alegou desrespeito por parte de um empregado, o porteiro, porque o porteiro não chamava de doutor. O porteiro era uma pessoa com um determinado grau de esclarecimento e disse, olha, não vou chamá-lo. Ele cobrou, certa vez, de ser chamado de doutor, e o porteiro disse, não, o senhor é juiz, tá certo? Posso chamá-lo de meritíssimo, né? Senhor juiz, mas doutor não, o senhor não tem doutorado. E esse mitônimo doutor, ele entrou na justiça, o colega negou, dizendo que o ilustre juiz buscava um direito que gostaria de ter. De fato, não tinha.
uma vez que o doutor não é forma de tratamento e sim título acadêmico obtido apenas quando se apresenta a tese a uma banca e esta julga merecedora do referido título. Então, isso foi sentença judicial. As ações aqui tomadas como exemplo certamente serão promotoras de novas ações que culminarão com o confronto final da realidade com o mito através do título de doutor. Seremos então uma sociedade transformada, onde o mito de doutor será coisa do passado, de inestimável valor da nossa cultura. Eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui, aí estão as referências, tá certo? E espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Oi! Espero que você tenha gostado da palestra. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e toque no sininho e dê aquele like. Espero você no próximo vídeo com mais palestras e debates, que você só encontra aqui no canal do professor Dr. Josito. Até mais!